porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida. Eu vou defender Nicolas Ferreira. Sabe pegar? Eu acho que a crítica é injusta. Agora, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu botar uns... Sabe aqueles poréns que você vai botando antes de falar o que você vai falar para tentar se defender? Não, veja, não é bem assim e tudo mais. Nicolas Ferreira é obviamente um demagogo. Nicolas Ferreira exagera profundamente em diversos dos seus vídeos. Nicolas Ferreira desinforma com frequência em muitos vídeos. Ele faz parte de uma máquina populista, demagógica e autoritária de extrema-direita, que manipula, sim, informação para conseguir se eleger, para construir eleitorado, para um monte de coisa. Isso tudo posto, eu assisti ontem ao secretário da Receita Federal fazendo a crítica sem citar o Nicolas ao Nicolas. Eu assisti ao vídeo da Tabata, que eu acho uma grande deputada federal. Eu assisti diversas críticas de diversos políticos e eu acho que o ataque ao Nicolas é injustificado. Eu assisti novamente o vídeo do Nicolas, eu revi as matérias da época para ter certeza de que eu não estava com memórias que estavam me enganando e tudo mais. E o ponto que eu vou fazer é o seguinte. A Receita Federal, no início na virada do ano, no dia 1º de janeiro, instaurou uma norma nova que fazia algumas mudanças. Uma das mudanças era, estabelecia em R$5.000 de movimentação, um corte para análise da receita de pessoa física. Quer dizer, se você movimentou R$5.000 na sua conta corrente, veja que movimentar é entrar e sair, tá? Isso não quer dizer que o dinheiro esteja no seu bolso, isso quer dizer que o dinheiro passou pela sua conta. E se você fez uma vaquinha, se você gasta muito dinheiro para trabalhar, né? Motorista de Uber tem que gastar muito dinheiro em gasolina, em oficina, esse tipo de coisa, pode ter entrado até mais que R$5.000 e você só ficou com R$500 no final do mês, tá? Isso é perfeitamente plausível de acontecer e isso acontece com uma quantidade muito grande de brasileiros. Então, a primeira coisa que a Receita fez foi elevar, na verdade, de 2.000, que era o valor de movimentação, para 5.000. Toda movimentação a partir de R$5.000 por mês tem que ser comunicada à Receita Federal. E o segundo ponto que a Receita estabeleceu, e aí está o pulo do gato, tinham várias organizações, vários pedaços desse setor financeiro que não tinham qualquer obrigação em relação à Receita. Por exemplo, fintechs, que é o principal problema, tá? E fintech não é só o Nubank, é o PicPay, é o Mercado Pago, qualquer coisinha que te permite, de alguma forma, fazer uma transferência via Pix, está dentro desse jogo. Um monte de cartão de crédito, tudo mais. Os cartões também não precisavam passar esse tipo de informação para a Receita. E aí, qual é o ponto aqui que o Nicolas fazia? Olha, a partir de agora, isso quer dizer que todo mundo, sei lá, o eletricista que é casado com a faxineira, que conjuntamente movimentam numa conta de Mercado Pago, numa conta de Nubank, até R$5.000, a Receita estará informada. Antes disso, a Receita não estava informada. Qual o ponto aqui? Essas pessoas já deviam imposto de renda e possivelmente não pagam. Uma quantidade muito grande de brasileiros de renda que te bota na classe C+, B-, tem essa renda, em grande parte ela é informal, em grande parte ela entra nas contas via Pix, e essas pessoas não pagam imposto de renda. Elas devem imposto de renda. Elas devem imposto de renda médio de 25,5%, 27,5%. E elas não pagam. Quem tem carteira assinada
Aí você paga imposto de renda que já é descontado na fonte. Mas se você tem essa grana que diarista, que vai cada dia num lugar, o eletricista que é um trabalho, 10 trabalhos por dia, que vai indo das casas das pessoas uma por uma, consertando coisa e tudo mais, é lá 100, 150, 200, 300 reais pingando na conta e vai entrando e vai saindo, e vai entrando e vai saindo e tudo mais. Essas pessoas sonegam o imposto de renda. E esses 27,5% de imposto de renda que é sonegado, que elas devem, mas não pagam, que, aliás, o governo federal quer isentar, tem um projeto para tornar isento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês de renda familiar, essa turma passaria a pagar, porque a Receita passaria... Olha... Isso que a gente tem no Brasil, isto não é comum, tá? Eu já declarei imposto de renda nos Estados Unidos, é o inferno na terra. O do estado da Califórnia é pior. E na Europa também, declarar de imposto de renda aí eu não tenho experiência pessoal, mas eu sei por pessoas que eu conheço, é bem complicado. Hoje em dia, eu declaro imposto de renda no último dia. Por quê? Porque só abrir, o troço já está todo preenchido. O troço está todo preenchido por quê? Porque a Receita Federal sabe de tudo que entrou, em tudo quanto é conta corrente minha. Sabe de tudo que saiu. Sabe exatamente o que eu devo, o que já foi pago, o que não foi pago. A Receita sabe tudo, por causa desse monitoramento. Agora, eu não trabalho com Nubank, eu não trabalho com fintech, eu trabalho com banco grande de varejo, como boa parte da classe média. Então, o ponto aqui que eu estou fazendo é, esse tipo de coisa que a Receita Federal conhece a respeito da minha vida, conhece a respeito da sua vida, conhece a respeito da vida da Flávia, passaria a conhecer também a respeito da vida do eletricista, passaria a conhecer também a respeito da vida da diarista e tudo mais. Então, o que o Nicolas estava falando ali é o seguinte, olha, o governo vai saber que você sonega. E ele não nega isso. Ele está falando isso. O governo vai saber que você sonega e vai te cobrar esse dinheiro. Aquilo não é mentira. Aquilo é verdade. Agora, também é verdade, em paralelo e simultaneamente, porque o mundo tem disso, que o fato de que as fintechs não davam esse tipo de informação para a Receita Federal tornou muitas dessas fintechs, principalmente as que estavam com disposição para isso, máquinas de limpar milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de reais para o PCC, para o primeiro comando da capital. As duas coisas são verdade simultaneamente. E um pouco da minha aflição com esse ataque ao Nicolas é o que eles estão dizendo é o seguinte, o que um monte de gente próximo do governo está dizendo é o seguinte, naquele caso o Nicolas espalhou fake news, isso impediu a Receita de editar essa norma, e ao impedir a Receita de editar essa norma, permitiu mais 6 meses de lavagem de dinheiro, de crime e tudo mais. O que o Nicolas fala 90% do que o Nicolas fala naquele vídeo não é fake news. Aí tem algumas coisas que você pode argumentar que são mentira. O Nicolas se vira num determinado momento e fala, o governo a partir de agora vai estar quebrando o seu sigilo fiscal. A maior parte das checagens da imprensa, boa imprensa, tá? Estado de São Paulo, o Globo, Folha, Veja, tem várias checagens dizendo fake news do deputado Nicolas Ferreira. E qual é a fake news? Ele chamou de quebra de sigilo fiscal. Quando, tecnicamente, olha, você pode argumentar que, tecnicamente, não é uma quebra de sigilo fiscal, porque é o Estado, através da Receita, olhando o que você recebe para o Estado. Não está passando isso para o investigador policial, não está passando isso, não. Então, agora... É uma metáfora, né? Ele está simplesmente usando um termo que as pessoas vão entender. O problema do vídeo dele não é que ele chama de quebra de sigilo, porque, de certa forma, aquilo que nós tecnicamente, juridicamente chamamos de quebra de sigilo não está configurado, mas um sigilo que as pessoas tinham a respeito da sua vida econômica, elas vão deixar de ter, porque o Estado passa a ter informação sobre aquilo. Então, o problema que eu vejo nessa situação toda é o seguinte, o governo tinha que fazer de duas uma coisa. O governo comunicou muito mal aquele troço na época, em janeiro.
Eles já estavam falando a mesma coisa. Gente, o crime organizado está lavando dinheiro usando as fintechs. É verdade, está. Agora, no momento que o governo fez isso, se eles tivessem baixado a mesma norma e dito, olha, todas as transações acima de R$10 mil das fintechs vão passar a ser informadas para a Receita Federal, você continua pegando o PCC e você não pega mais classe C e classe B-. Você não pega mais. Quer dizer, existiam soluções que o governo podia ter lançado mão e impedido o ataque da direita e, simultaneamente, mantido uma norma necessária para pegar lavagem de dinheiro. O ponto, no fim das contas, que eu estou fazendo aqui é o seguinte: a crítica, o Nicolas, tem muitas maneiras que você pode atacar o Nicolas ali. Ah, ele está beneficiando o sonegador? Tá. Mas ninguém está querendo chamar alguém que ganha. O marido e mulher ganha R$5 mil por mês, não paga imposto de renda, ninguém está a fim de chamar essa turma de sonegador, né? Não, o governo não vai fazer isso. Ele precisa dos votos, a maior parte. Mais de 50% da população brasileira está justamente nesse mundo aí dos R$4, 5, 6 mil por mês. Mais de 50% dos eleitores. Então, ninguém quer tratar essas pessoas mal, né? As pessoas têm uma preocupação de manter o PIX e tudo mais, mas eu já vou passar para vocês falarem, mas o meu ponto essencialmente é o seguinte: 90% do que o Nicolas falou naquele vídeo é verdade. O governo é que não teve coragem de assumir o BO. Tipo, ou assume que quer fazer mesmo essa norma e cobrar o imposto de renda dessas pessoas, e que o problema principal não é cobrar imposto de renda de quem ganha R$5 mil por mês, o problema é evitar lavagem de dinheiro pelo crime organizado. É justo isso. O governo podia se virar e falar: a gente não vai cobrar imposto de renda de ninguém a partir daqui. A gente não vai, só que o governo não pode fazer isso, porque a partir do momento que ele tem essa informação, ele é obrigado a cobrar esse imposto. Então, Não, Pedro, vai mas... lá. Então, eu vou furar a fila, hein, do nosso convidado. Claro, vamos nessa. Porque eu acho que tem, nessa linha do tempo que você traçou, tem algumas imprecisões, eu acho. Diga. E eu vou apontar algumas delas aqui nas coisas que eu apurei assim, pesquisei, tá, gente? Porque eu estava de férias quando tudo isso aconteceu, lá em janeiro. Então, eu tive que recuperar aqui a história mais detalhadamente. Mas, primeiro que essa normativa não é de janeiro, ela é de setembro de 2024. Ela entrou em vigor em 1º de janeiro. Não, ela já estava em vigor. Ela já estava vigorando. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.